Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 5 da Light Novel de Overlord, Os Heróis do Reino, parte 1. Eu espero que todos vocês gostem, e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 5, Os Homens do Reino, Parte 1 Capítulo 5, Brasas apagadas, as faíscas esvoaçantes. Talvez tivesse percebido a natureza covarde de Staffan, mas Sebas perdeu o interesse por ele e olhou de volta para a garota. Que trágico! Staffan correu de Sebas, que observava a garota. Idiota! Staffan fumegou. Seu velho idiota! Ele reuniria todos neste lugar para ensinar a esse velho uma dolorosa lição. Como Sebas se atreveu a atacar alguém assim? Ele não maneiraria na lição por ele ser um velho. Staffan se certificaria de que ele ficasse cheio de dor e medo. A imagem da mestra do mordomo, a garota de aparência angelical, apareceu na mente de Staffan. A mestra do mordomo teria que assumir a responsabilidade pelos erros de seu servo. Ele a faria suportar o fardo da dor que o velho lhe causará. Staffan ensinaria àquele velho o quão perigoso era o vespeiro que ele tinha perturbado. Quando esses pensamentos sombrios passaram por sua mente, Staffan saiu correndo pela porta, sua barriga de cerveja balançava sem parar. Gritando, alguém me ajude. Certamente um funcionário viria em seu auxílio se ele pedisse ajuda. No entanto, suas esperanças foram frustradas no momento em que entrou no corredor. O corredor estava em um silêncio sepulcral. Era como se ninguém estivesse por perto. Staffan olhou em volta nervosamente, ainda nu. O bizarro silêncio do corredor encheu-o de medo. De relance, havia várias portas em ambos os lados. Era natural que ninguém lhe respondesse. Este lugar atendia clientes com gostos exóticos perigosos, na verdade. Assim, todos os quartos eram acusticamente isolados. Mesmo assim, não havia como os funcionários não terem ouvido seu grito. Ele tinha visto vários deles quando foi para o quarto de antes. Cada um era corpulento com músculos volumosos. Como poderia um homem velho como Sebas se comparar a eles? Bork nem vem. Estão todos mortos ou inconscientes, disse a voz calma que respondeu ao lamento de Staffan. Virando-se para trás, Staffan viu Sebas parado serenamente atrás dele. Infelizmente havia muitos, mas a maioria está dormindo agora. Isso é impossível. Quantas pessoas bem é que tem aqui? Havia 3 que pareciam empregados do térreo e mais 10 no subsolo. Havia outros 7 como você, porque está falando asneiras. Staffan olhou incrédulo para Sebas. De todo modo, ninguém no andar de cima ou no de baixo pode salvá-lo. Mesmo que alguém acorde, eu já quebrei seus braços e pernas. Tudo que eles podem fazer é rastejar como lagartas. Staffan ficou totalmente chocado. Impossível, ele pensou, mas o silêncio dentro do bordel provava a verdade das palavras de Sebas. Enfim, não acho que haja necessidade de poupar sua vida. Sendo esse o caso, por favor, morra. Sebas não sacou uma espada nem preparou qualquer tipo de arma. Ele simplesmente caminhou até Staffan em silêncio, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Essa indiferença só serviu para assustar Staffan ainda mais, porque ele sabia que Sebas realmente o queria morto. Esfere, esberei, o que boer, o dinheiro, te dou doto meu bineiro. Sua fala está muito embolada. Mas acredito que está tentando me oferecer um incentivo financeiro, é isso? Entendo. Não estou interessado, Borka está fazendo e sou. O que fiz para merecer isso? Por que eu tenho que morrer? Staffan finalmente disse a mensagem que Sebas esperava receber. Você não sabe, mesmo depois de procurar em seu coração, Staffan considerou tudo o que ele tinha feito até agora. O que ele fez de errado? Sebas suspirou. Entendo, assim que disse isso, Sebas chutou Staffan no intestino, que por sua vez foi arremessado longe. Então é isso que querem dizer quando falam que algo não vale a pena ser mantido vivo. Staffan foi preenchido com uma dor imensurável quando vários de seus órgãos internos se romperam. A agonia era tal que um homem poderia se contorcer e sofrer até que morresse, mas Staffan permaneceu consciente, embora sua mente fosse um borrão. Isso dói. Ele queria gritar e rolar no chão, mas estava imóvel pela dor intensa. Descanse em paz. Ou não, se assim posso dizer, uma voz fria disse ao futuro cadáver de Staffan. Staffan queria gritar por ajuda, mas sua garganta não responderia. Uma lágrima escorreu em seus olhos e sua visão ficou turva. Ainda assim, ele podia ver as costas de Sebas. Me salve. Por favor, me salve. Eu pago o quanto quiserem, só me salvem. Por favor. Ninguém poderia responder ao pedido silencioso de ajuda. No fim, Staffan Ives agonizava com a dor indescritível em seu abdômen enquanto morria lentamente. Terceiro dia do mês baixo fogo, 9º mês, 12 horas e 12 minutos. Clean, é melhor matar todo mundo. Não tenho nada aqui para amarrar ninguém. Se algum deles conseguir soar o alarme, vai ferrar tudo. Mesmo se for para desmaiar todo mundo, alguém ainda pode acordar antes da hora. Tudo aqui tá jogando contra nós, é muito arriscado tomar conta de um lugar que a gente nem conhece. Aconteceu alguma coisa? Ah não é nada. Clean balançou a cabeça para afastar a inquietação. Seu coração palpitava forte, mas Ellie tentou o seu melhor para ignorar. Sinto muito. Estou bem. Pronto para ir a qualquer momento, tem certeza? HM, você parece diferente. Tem agido de forma estranha desde que a gente chegou aqui, mas agora tem o rosto firme de guerreiro. Eu sei bem como é.
Sente que há algo poderoso que não pode vencer aí dentro. Mas não precisa se preocupar. Eu tô por aqui e o Seba-sama também. Só tente ao máximo ficar vivo e motivado. Bren deu um tapinha nas costas de Clean, depois bateu na porta 4 vezes com a mão que não segurava a espada. Clean apertou o punho de sua arma com força também. O som de passos pesados veio de trás da porta. Logo depois eles ouviram o som das fechaduras sendo destravadas 3, para ser preciso. No instante em que a porta se abriu, Clean a abriu, de acordo com o plano. Bren já havia entrado antes que as pessoas dentro pudessem gritar de surpresa. Houve o som de um corpo sendo cortado, seguido por um objeto pesado batendo no chão. Clean estava um passo atrás de Bren. Ele entrou a tempo de ver Bren abater seu segundo homem. Havia mais uma pessoa dentro da sala, um homem de armadura de couro e carregando uma espada curta. Clean correu para ele e encurtou a distância em um instante. Oh, o que tá fazendo aqui, seu merda? O homem tentou perfurar Clean, mas Clean facilmente a desviou com sua espada. Depois disso, Clean levantou a espada e a desceu com força sobre o homem. O homem tentou bloqueá-la com sua adaga, mas uma mera espada curta não suportaria um golpe com o peso total de Clean o impulsionando. A espada de Clean desviou a espada curta e sua lâmina afundou no ombro do homem, encravando até sua laringe. O homem gritou de dor quando desabou no chão. Clean mal pôde acreditar que o corpo humano pudesse conter tanto sangue. Seu oponente se contorcia e tremia no chão enquanto se agarrava à vida. Depois de verificar que tinha desferido um golpe mortal, Clean adentrou correndo para o fundo, seguindo o fluxo da batalha, enquanto permanecia alerta. Nenhum inimigo saiu do esconderijo para encontrá-lo. Por trás, ele podia ouvir Bren subindo as escadas rumo ao segundo andar. A mobília aqui era simples e comum. Clean garantiu que não havia inimigos aqui antes de passar para a próxima sala. 1 minuto se passou. Tendo verificado seus respectivos andares e se convencendo de que não havia outros inimigos, Clean e Bren se encontraram na entrada. Já vasculhei o primeiro andar, mas não vi mais ninguém, o mesmo com o segundo andar. Nem camas tinham lá, eles não devem morar aqui. Eu tenho certeza que deve ter uma passagem secreta em algum lugar. Esses caras não ficavam aqui, achou algo lá? Duvido que isso fique no segundo andar, mas não sei bem. Que nada, dei uma boa olhada lá, não vi nada suspeito. Deve estar no primeiro andar mesmo. Clean com Clean e Bren trocaram olhares e depois olharam para o recanto mais profundo. Clean não havia aprendido nenhuma habilidade ladina, por isso não conseguia detectar portas secretas só de olhar. Se houvesse alguma farinha aqui, e eles tivessem tempo, eles poderiam ser capazes de espalhá-la completamente para encontrar a passagem escondida. As partículas de farinha cairiam nas junções das portas secretas e facilitariam a sua localização. No entanto, eles não tinham a farinha e o tempo para espalhá-la. Portanto, Clean tirou os itens mágicos da sua bolsa de cintura. Os sinos de mão dado a ele por Gagaran da Rosa Azul. Ela disse, é perigoso se aventurar sem um amigo ladino, mas às vezes vai ter que ir. Se um dia rolar isso, ter um item como esse pode fazer uma enorme diferença. Clean olhou para os desenhos de cada um dos sinos e escolheu o que ele precisava. O item mágico que ele selecionou foi chamado de Bell of Detecting Secret Doors, sino detector de portas secretas. Clean sentiu Bren olhando com interesse para o sino e assim o tocou. O sino produziu uma nota nítida, mas que só o seu detentor podia ouvir. Em resposta ao sino, um canto do chão brilhou com uma luz branca pálida e pulsante, dizendo que havia uma porta secreta ali. Caramba, esse é um item mágico útil. Os meus só servem para aprimoramento. São úteis apenas em batalhas, mas qualquer guerreiro obviamente escolheria esses itens, não? Um guerreiro. Clean deixou Bren que sorria tristemente para si mesmo. Ele memorizou a posição da porta escondida e, em seguida, percorreu um circuito ao redor do primeiro andar. Os efeitos desse item mágico durariam pouco tempo, e ele tinha que aproveitar ao máximo esse tempo para pesquisar a área. No entanto, depois que ele terminou de andar, nenhum outro lugar reagiu à magia além do lugar onde ele havia começado. Depois disso, tudo o que teriam que fazer era abrir a porta secreta e passar. Contudo, Clean estreitou os olhos e observou a porta. Então suspirou e alcançou os 3 sinos novamente. Este sino tinha diferentes padrões do anterior. Ele o tocou assim como fez com o outro. Um som similar, mas diferente, encheu o ar. Este era o Bell of Removing Traps, sino removedor de armadilhas. Não custava nada ser cauteloso. Como guerreiro, Clean não conseguia encontrar nem desarmar armadilhas, e não havia nada que ele pudesse fazer contra seus efeitos. Talvez se tivesse um Magic Caster consigo, ele poderia ser capaz de se recuperar de veneno ou paralisia, mas ele e Bren eram apenas guerreiros. Havia, aparentemente, algumas artes marciais que poderiam atrasar os efeitos de veneno e coisas do tipo por um tempo, mas Clean não as tinha aprendido e nem tinha poções antídoto consigo. Ele teve que considerar ser envenenado como uma condição fatal. Este item mágico tinha um número limitado de usos por dia, mas seria melhor usá-lo sem hesitação do que o risco de cair em uma armadilha. Um clangor veio da porta secreta. Clean enfiou a ponta da espada no espaço entre a porta secreta e o chão e a pressionou. O piso de madeira subiu e caiu na outra direção. Havia uma balestra armada com virote, colocada dentro da porta. Sob a luz da lâmpada, sua ponta brilhava com um brilho estranho que não era metálico por natureza. Clean se esgueirou e examinou a balestra. Havia um líquido pegajoso na ponta, provavelmente um tipo de veneno.
Se ele tivesse aberto a porta secreta sem pensar, o projétil envenenado teria sido disparado em sua direção. Clem deu um suspiro de alívio e depois checou para ver se poderia removê-la. No entanto, foi instalada minuciosamente e não pode ser removida sem ferramentas. Diante disso, decidiu abandonar esse curso de ação e olhou para além da porta secreta. Uma escadaria se estendia para baixo, mas ele não conseguia enxergar seu comprimento devido ao ângulo de observação. A dita escadaria estava apoiada em blocos de pedra e parecia muito sólida. Então, o que a gente faz? Vamos esperar aqui, ou o quê? Eu não levo jeito para lutar em ambientes fechados. Prefiro espaços amplos. Talvez seja melhor esperar o inimigo aparecer. Quando se trata de combate 1 contra 1, ficar esperando no topo da escada é melhor. Mas acontece que, não sei se vai dar para te ouvir se eu entrar muito fundo nisso aí. Reforços podem aparecer a qualquer momento. Ia ser um pé no saco ter que segurar muitos aqui. Melhor a gente ir junto sim. Obrigado, vou assumir a liderança. Espere um pouco antes de me seguir, entendido? A propósito, o item de desarmamento de armadilhas que usei agora pode ser ativado 3 vezes por dia, mas não pode ser usado consecutivamente. Eu tenho que esperar meia hora entre os usos. Então não podemos contar com isso por enquanto, beleza. Redobrarei meus cuidados. Me avise se notar algo com isso. Bren desceu as escadas e Clem o seguiu. Por segurança, Bren cutucou as escadas com a espada enquanto descia, avançando passo a passo com cuidado. Depois de saírem das escadas, descobriram que a passagem diante deles estava revestida de pedra cortadas, as paredes também tinham sido reforçadas com alvenaria. Uma porta ficava vários metros à frente deles, e os arredores eram reforçados com chapas de aço. Bren não achava que um túnel de fuga seria equipado com uma armadilha mais letal que uma balestra, mas tinha ouvido falar de armadilhas de foz, que poderiam tirar até mesmo guerreiros fortemente armadurados da luta. Evitar armadilhas desse tipo estava como prioridade absoluta. Embora fosse apenas uma curta distância, Bren ainda se deu este trabalho e avançou com cautela. Eventualmente, eles chegaram à porta. Clem estava esperando na escada, para evitar ser apanhado caso algo acontecesse. Bren cutucou a porta usando a espada. Depois de repetir isso algumas vezes, ele se decidiu, segurou a maçaneta e a girou. E então parou. Assim que Clem estava ficando preocupado, imaginando se algo havia acontecido com Ellie, Bren o encarou com uma expressão amarga no rosto dizendo, trancado. Obviamente estaria. Qualquer um teria esperado isso. Tem algo aí que ajude com isso? Caso contrário, terei que tentar na força bruta. Tenho sim. Um momento, por favor. Clem tirou o último dos 3 sinos e o tocou perto da porta. Um leve clique veio da porta quando o Bell of Opening Locks, sino abridor de fechaduras, entrou em vigor. Bren segurou o puxador e abriu a porta só um pouquinho para observar as condições dentro da sala. Tá limpo. Vou avançar. Clem seguiu atrás de Bren quando o mesmo adentrou. Era um hall de algum tipo. As paredes eram revestidas com gaiolas e caixotes grandes o bastante para levar seres humanos. Talvez este fosse um depósito. Ainda assim, parecia grande demais para Serum. As portas do outro lado não estavam trancadas. Clem se concentrou para ouvir e Assimele ouviu os sons de um burburinho à distância. Bren olhou para trás perguntando, o que acha do lugar? Parece bem grande. O lado ruim é que pode acabar lutando com vários de uma vez. Caso venham todos para cima de mim, irei rumo à saída e luto perto das escadas, certo? Vou dar uma verificada aos arredores. Já tô de volta. E Clem, não invente de morrer aqui, muito obrigado. Por favor, tenha cuidado, Bren-sama, pode me emprestar esses sinos aí? Ah, mas é claro. Perdoe-me por não pensar nisso antes. Clem entregou os 3 sinos para Bren, que os colocou na bolsa da cintura. Então, o semblante de um guerreiro severo tomou conta dele. Com um breve, vou nessa, ele passou pela porta destrancada e se dirigiu para as profundezas do bordel. Clem ficou sozinho. Ele olhou ao redor da sala silenciosa. Começou a procurar pelos arredores, certificando-se de que ninguém estava escondido e de que não havia túneis secretos atrás dos caixotes. Ele era apenas um guerreiro, mas sentia que não havia portas escondidas ou coisas do tipo. Então ele inspecionou os caixotes mais a fundo. Ele esperava encontrar alguma informação sobre outras instalações da 8 Dedos. Se conseguisse encontrar mercadorias roubadas ou contrabandeadas, melhor ainda. Claro, uma investigação profunda teria que esperar depois que tivessem tomado o controle do lugar, mas antes disso, ele deveria inspecionar o melhor que pudesse. Havia caixotes de todos os tamanhos e ele se aproximou do maior. Parecia ter cerca de 2 metros de altura. Ele verificou o grande caixote procurando por armadilhas. Naturalmente, Clem não desenvolveu espontaneamente nenhuma habilidade de detecção desde então. Então tudo o que podia fazer era imitar, desajeitadamente, o que os ladinos faziam para ganhar a vida. Ele encostou o ouvido na caixa e aguçou sua audição. Ele não achava que contivesse algo, mas como estava nos domínios de uma sociedade secreta, poderia encontrar algo. Quem sabe, até mesmo poderia conter uma forma de vida contrabandeada ilegalmente ou algo assim. Mas como esperado, não houve som algum. Clem estendeu a mão e tentou abrir o topo do caixote. Não abriu. Nem mesmo se moveu. Ele procurou por um pé de cabra ou uma haste, mas a rápida investigação na área não revelou ferramentas do tipo. Acho que estou de mãos atadas. Depois disso, ele tentou abrir um caixote com cerca de 1 metro cúbico de tamanho. O caixote abriu com bastante facilidade. Ao observar o interior, ele viu roupas de muitas cores e variedades.
Havia de tudo um pouco, de ponchos a vestidos de luxo. O que é isso? Há algo escondido sob essas roupas, não parece? Roupas de reposição, talvez? Ou são algo como roupas de trabalho, uniformes de empregada? Onde estas coisas seriam utilizadas? Klein não tinha ideia do propósito daquelas roupas. Ele pegou uma peça e olhou de perto, mas parecia ser apenas mais uma peça comum. Se quisesse vinculá-la a um crime, na melhor das hipóteses seria algo roubado, mas não constituía evidência suficiente para fechar o bordel. Como não conseguia descobrir, decidiu deixar o assunto de lado. Logo depois, Klein passou para outro caixote de tamanho similar. Só então, um baque alto ecoou foi ouvido. De onde tinha vindo? Ele vasculhou tudo e se certificou de que não havia ninguém. Só então, uma ideia passou por sua mente. Será que alguém estava escondido o tempo todo, usando o Invisibility para se esconder? Chocado com sua própria conclusão, Klein olhou apressadamente para a fonte do som. Tinha vindo do caixote de 2 metros que verificara agora há pouco, o que ele não conseguirá abrir. Um lado estava colado contra a parede, assim, as tábuas opostas se abriram. Isso expôs o interior. Não continha nada exceto 2 homens. Havia um buraco na parte de trás do caixote, revelando um túnel onde deveria haver uma parede sólida. Parecia que a passagem secreta estava ligada ao caixote. Um homem saiu do caixote enquanto Klein estava em choque. Suor frio escorria pelas costas de Klein. Um deles parecia exatamente o homem que Sebas descrevera. Era Suk Cullen. Ele era o maior obstáculo para essa operação de aquisição e o maior prêmio de todos. Era um membro dos 6 braços, cuja destreza era comparável àquela dos aventureiros adamantite. Em outras palavras, ele era um inimigo imbatível para o Klein. Suk Cullen sacou a lâmina da bainha assim que viu Klein, depois estreitou os olhos e disse: "Fugimos graças ao alarme nos avisando lá, mas aí damos de cara com esse sujeito. Melhor criar outra saída, não? Bem, agora é tarde demais para essas coisas." O homem atrás dele respondeu com uma voz estridente: "Oh, já vi esse menino em algum lugar antes? Considerando as circunstâncias, eu vou ficar bem puto se quiser dormir com ele. Não seja tão mente suja, Suk Cullen. Não faria algo assim bem aqui." "Ah, lembrei. Ele é o lacaio daquela putinha, só os deuses sabem o quanto eu odeio ela, ó. Então ele serve aquela princesa?" Suk Cullen examinou Klein da cabeça aos pés. O homem atrás dele tinha um olhar nauseante de luxúria nos olhos, mas Suk Cullen parecia estar avaliando a força de Klein como guerreiro, muito parecido com o modo de uma serpente observar sua próxima refeição antes de dar o bote. O homem atrás dele lambeu os lábios e perguntou: "Eu gostaria de levar ele comigo. Pode fazer isso?" Um calafrio subiu pela espinha de Klein e ele sentiu uma pontada no ânus. "Ugh, ele é esse tipo de cara. Isso vai custar extra." Suk Cullen virou-se para encarar Klein, ignorando os gritos internos do mesmo. Sua postura não expunha fraquezas, ele parecia um obstáculo ainda mais formidável para Klein agora. Suk Cullen de repente se adiantou. A onda de pressão que se aproximava forçou Klein a dar um passo para trás. Quando havia uma enorme disparidade de força entre 2 oponentes, a batalha não demoraria muito. No entanto, Klein teve que assumir essa árdua tarefa. "Se eu permanecer na defensiva e me concentrar em bloquear ataques, devo ser capaz de ganhar tempo até que retornem. Mas antes disso, ele tinha que fazer uma coisa." Klein respirou fundo e "socorro!" Ele gritou com toda a força, como se estivesse tentando expelir todo o ar em seus pulmões. Não havia como ele ganhar lutando sozinho. Capturar essas pessoas e impedir sua fuga contaria como uma vitória para ele. Permitir que alguém tão forte quanto este homem, em outras palavras, alguém que provavelmente teria muitas informações importantes escapar, será uma derrota ainda maior. Sendo esse o caso, por que ele deveria hesitar em gritar por ajuda? De fato, a expressão de Suk Cullen se tornou cruel no instante de seu grito. Agora que Klein tinha feito isso, Suk Cullen estava em uma corrida contra o tempo. Em outras palavras, ele pode acabar tendo que usar todos os seus trunfos logo de início. Klein continuou a observá-lo, sem se atrever a relaxar. "Coco Dolsan. Capturar ele pode ser meio complicado. É melhor dar um fim nele antes que os amiguinhos dele cheguem, como ousa. Você não é um membro dos 6 braços? Quer me dizer que não pode derrotar um pirralho desses? Essa desgraça de apelido de Diabo das Ilusões é só enfeite. Colocando desse modo, que seja, farei o possível. Mas não vá se esquecer, o único meio de vencer aqui é você escapando. Estamos entendidos?" Klein permaneceu em guarda contra Suk Cullen, tentando encontrar a razão pela qual ele era chamado de Diabo das Ilusões. Para portar um epíteto assim, suas habilidades não seriam muito diferentes do que o nome sugeria. Sendo esse o caso, ele provavelmente poderia discernir essas habilidades se soubesse os nomes. Infelizmente, a aparência e equipamento de seu inimigo não lhe diziam nada. Klein sabia que as probabilidades estavam contra ele, mas mesmo assim bradou em voz alta para enrijecer sua determinação. "Eu guardo a saída. Você não passará enquanto eu respirar. Isso é o que vamos ver. Quando estiver todo surrado rastejando na merda, espero que Cassie lembre de mim." Suk Cullen lentamente levantou a espada e tomou uma postura. "Oh?" Klein questionou o que seus olhos acabaram de ver. A lâmina pareceu tremular. Ele não estava vendo coisas. A oscilação desapareceu com rapidez suficiente, mas Klein tinha certeza do que acabará de testemunhar. Isso é uma arte marcial, ou essa provavelmente era a fonte do epíteto de Diabo das Ilusões. Seu inimigo provavelmente usou algum tipo de habilidade. Klein precisava ter cautela e permanecer alerta. Suk Cullen entrou no alcance e golpeou com a espada.
Esse movimento não condizia com o ataque de um guerreiro equiparado com um aventureiro adamantite. Na verdade, parecia mais desleixado do que um dos ataques do próprio Klin. Em resposta, Klin levantou a lâmina preparando-se para interceptar o ataque, e um calafrio destoante da temperatura do ar passou por seu corpo, e ele rapidamente saltou para o lado. De repente, a dor floresceu do outro lado do corpo, e ele quase foi jogado para longe. Guá! Klin recuou vários passos e colidiu contra a parede. Ele não teve tempo para pensar sobre o que havia acontecido. Succulent já estava de frente para ele novamente. A lâmina moveu como da última vez. Klin levantou a espada para proteger a cabeça e rapidamente desviou para a esquerda para fugir do golpe. Dessa vez seu braço direito foi tingido pela agonia. Klin recuperou sua postura depois de ter cambaleado para longe, então, sem pensar, tentou um golpe perfurante. Sua lâmina não atingiu nada além de ar. Depois de notar que o inimigo tinha dado um tempo, ele olhou para trás, segurando o braço direito. Então viu Succulent indo para a porta que levava à escada, mas ainda atento aos movimentos de Klin. Klin ignorou Succulent, que almejava a saída, e olhou para Crocodile. Ele imaginou que Succulent seria prejudicado pelo simples fato de que sua presença aqui era unicamente para proteger Crocodile. Seu palpite estava certo. Succulent parou de almejar a saída e colocou-se entre Klin e Crocodile, estalando a língua enquanto fazia. Depois disso, ele olhou entre Klin e a porta levando à saída, depois olhou para Crocodile, com o rosto torcido. Droga, quase cai na armadilha dele. Sinto muito, mas eu tenho que matar esse pirralho agora, não se atreva. Se mantivermos o garoto vivo, podemos usá-lo para chantagear a putinha dourada, esqueceu? Ele me fez de bobo. Ficou fingindo que guardava a porta, fazendo escândalo falando que ninguém ia sair. Esse merdinha, tentou ferrar minha mente perfeito. Ele mordeu a isca. Parece que não sabe o que está acontecendo lá fora. Agora eles não vão tentar fugir. Succulent sabia que Crocodile tinha apenas um guarda-costas. Tentar fugir enquanto Klin ainda podia lutar seria tolice. Isso porque acabariam sendo flanqueados se Klin tivesse colegas esperando na saída da escada. Justamente por isso que Succulent não podia deixar Crocodile fugir sozinho enquanto não lidasse com Klin. O que confundiu Succulent foi a declaração de Klin em voz alta, de que defenderia a Zaida, para logo depois abandonar a posição assim que surgiu a oportunidade de atacar Crocodile. Com isso, Succulent tinha certeza de que havia emboscadores esperando do lado de fora, preparados para fechar o cerco e capturar Crocodile. Essa certeza limitava as opções táticas ao seu dispor. Succulent foi forçado a pensar na necessidade de eliminar Klin. Claro, ele estava operando sem conhecimento das condições do lado de fora. Caso contrário, ele o teria enganado e fugido há muito tempo. Klin havia ganho a aposta, mas o jogo não estava nem perto de acabar. Ele ergueu a espada em resposta à súbita onda de intenção assassina. Klin pressionou seus dentes pela dor vinda de suas costelas e do seu braço direito. Talvez suas costelas estivessem quebradas, mas felizmente ainda podia se mexer. Klin já estaria morto se aquele pervertido não tivesse declarado seu desejo pelo corpó de Klin. Até mesmo uma cota de malha não oferecia imunidade completa a violentos ataques cortantes. Mas que golpe estranho foi aquele? Será um golpe super rápido em cima de outro golpe? Não parece que é isso. O rosto de Gazer lampejou pela mente de Klin. Gazer Stronov possuía uma arte marcial única, o corte de luz sextuplo, que lhe permitia infligir 6 cortes simultaneamente. Talvez Succulent estivesse usando uma versão mais fraca disso, talvez algo como um corte de luz duplo. Caso fosse isso, Succulent provavelmente usava alguma arte marcial desse porte, onde seu primeiro ataque era feito em velocidade normal, e depois seguido por um segundo golpe rápido. Tem algo errado aqui. Se eu puder descobrir o segredo dessa técnica, eu devo ser capaz de lidar com isso. Ainda estou em desvantagem, não vou aguentar ficar na defensiva. Hora de atacar. Klin engoliu a seco e começou a correr. Seus olhos foram de Succulent para Crocodile. O rosto de Succulent ficou mais irritadiço. Ele é o guarda-costas aqui. Tenho certeza que ele vai odiar ver alguém indo rumo a quem deve proteger, mesmo que seja de brincadeira. Eu trabalho nisso todos os dias, sei bem como se sente. Klin se aproximava tentando aplicar sua própria experiência de trabalho ao seu inimigo. Diabo das ilusões. Se isso for verdade, então talvez aquele golpe por si só seja uma armadilha. Mas ainda vale a pena ter certeza. Ele se aproximou e clivou para baixo. Como esperado, o golpe foi facilmente desviado. Segurou o reverberar do impacto em seu braço e o golpeou novamente. O golpe foi fraco, mais fraco ainda por não ter levantado a espada, mas isso foi o suficiente. Succulent desviou o ataque novamente. Klin assentiu em satisfação e se afastou. É uma ilusão, não uma arte marcial. Ele sentiu algo estranho quando sua espada foi desviada. Era como se seu ataque tivesse exaltado antes mesmo de ter feito contato com a espada que ele podia ver. Esse seu braço direito é uma ilusão. Seu braço de verdade, assim como a espada, estão invisíveis. Em outras palavras, anteriormente ele havia bloqueado a ilusão, enquanto a espada invisível o atingira. O rosto de Succulent ficou pálido e ele calmamente respondeu: é isso aí. É só uma combinação de magias de invisibilidade e ilusão. Eu treinei como ilusionista e esgrimista. Depois de descobrir, o truque perde a graça, não é? Pode rir se quiser. Como ele poderia rir disso? Parecia simples, a princípio, e ele se perguntou por que não havia percebido antes.
No entanto, uma lâmina invisível era um verdadeiro terror em uma batalha de vida ou morte, onde cada golpe poderia ser o último. A ilusão de que ele podia ver só contribuiu para o engano. Eu suponho que estou inferior a você em força bruta, pois segui 2 caminhos ao mesmo tempo. Contudo, a mão da espada de Succulent virou um círculo completo. Mas essa era sua mão real? Por tudo que sabia, ele estava observando um braço invisível e a mão real já poderia ter preparado uma adaga de arremesso. Clint começou a suar frio quando percebeu o temível poder das ilusões. Entre as vocações dos arcanistas, os ilusionistas só podem usar magias da escola da ilusão. Claro, algumas magias de nível mais alto podem causar danos tão realistas que podem fazer o cérebro aceitar a morte. Mas não sou tão habilidoso, soa como uma mentira. Não tenho motivo algum para acreditar em você, é como eu disse. Succulent sorriu e completou, mas enfim, pirralho. Não precisa acreditar em mim. Eu já disse o que me cabe. Infelizmente eu não posso me aprimorar com magia, e nem te enfraquecer com elas. Mas, será que pode discernir a realidade de uma ilusão? Dizendo isso, o corpo de Succulent se dividiu em várias imagens de si mesmo, empilhadas uma sobre a outra. Multiple Vision. O do centro parecia o original, mas Clint não tinha como ter certeza. Droga, ele ficou me enrolando. O objetivo de Clint era ganhar tempo, mas era muito arriscado permitir que um Magicaster se aprimorasse. Clint esbravejou e usou uma arte marcial para melhorar seus sentidos. Prontamente iniciou seu ataque a Succulent. Scintillating Scotoma. Urg. Parte do campo de visão de Clint repentinamente desapareceu. No entanto, o efeito da magia terminou imediatamente. Ele deve ter resistido à magia. Clint avançou girando a espada em um amplo ataque. Claro, apenas um dos Succulents estava ao seu alcance. Para pegar todos os Succulents ao alcance de seu balanço, seria necessário ficar extremamente próximo, onde ele não seria capaz de fazer sua investida de espada. Sua espada atingiu um dos Succulents que se dividiu lateralmente em 2. Entretanto, seu inimigo não vomitou sangue, nem a espada encontrou resistência quando passou direto através do corpo de Succulent. Palpite errado, um calafrio subiu de suas entranhas, um ardor quente veio de sua garganta. Clint reflexivamente levantou a mão esquerda para agarrar a origem do calor em seu corpo. Dor veio através da mão que segurava sua garganta e sangue fresco jorrou, trazendo uma sensação repugnante de roupas úmidas. Se não tivesse sentido a intenção assassinar de Succulent, ou se não tivesse prontamente usado sua mão para se salvar, sua garganta teria sido cortada. Embora feliz por ainda estar vivo, ele cerrou os dentes e reprimiu a dor enquanto golpeou com a espada mais uma vez. Novamente, a lâmina não encontrou resistência alguma, a única coisa que cortou foi o ar. Seria ruim se as coisas continuassem assim. Clint percebeu isso, e decidiu mudar as artes marciais. Ele decidiu recuar enquanto ousava evasão. Ele podia ver os 2 Succulents restantes erguendo as espadas acima da cabeça. Clint sabia que as espadas eram ilusões, e decidiu se focar na audição. Da cota de malha que usava e até as batidas do próprio coração, todos eram ruídos sem sentido. Tudo que ele precisava ouvir era o som feito pelo homem diante dele. Esse não, nem esse, é este. O som não veio das espadas erguidas que vinham em sua direção. O som de algo cortando o ar veio do espaço vazio bem na frente dele, rumo ao rosto. Clint apressadamente virou a cabeça para o lado, e quando fez, um rastro de calor minou de sua bochecha, seguida pela sensação de dor quando sua carne foi cortada. Um líquido quente e escaldante escorreu por sua bochecha até o pescoço. Quase. Clint cuspiu o sangue em sua boca, enquanto depositava todas suas esperanças em seu próximo ataque. Como já usará a mão esquerda como escudo, agora não podia sentir nada exceto a dor pulsante. Sequer sabia se seus dedos poderiam se mover. Pelo que sabia, os nervos poderiam ter sido cortados. No entanto, Clint apertou a mão esquerda pela empunhadura da espada, na esperança de espremer um pouco mais de força para o próximo golpe. A dor inundou o corpo de Clint e ele rangeu os dentes. Sua mão esquerda ainda podia se mover, e ainda era possível erguer sua lâmina. Parecia que estava inchada e latejante, mas provavelmente eram delírios advindos da dor. Segurando a empunhadura da espada com as 2 mãos, usando todas as suas forças, ele ergueu a espada para uma posição alta e golpeou ferozmente. Sangue esguichou. Houve a sensação de atingir algo duro. Sangue fresco jorrou como uma fonte. Parece que finalmente atingiu o corpo real de Succulent. Pelo que parecia, o golpe de Clint fora letal, pois seu rival caiu pesadamente no chão. Clint não podia acreditar que havia derrotado um homem a par com o aventureiro de Rank Adamantite, mas a verdade inegável era que Succulent estava no chão. Clint lutou contra a alegria crescente em seu coração e olhou fixamente para Cocodol. Não havia indícios que fugiria. Talvez ele tivesse relaxado mentalmente, mas a dor na bochecha, no braço esquerdo e no resto do corpo o deixava aturdido. Ainda, não posso chamar isso de vitória. Se ele pudesse ter capturado Succulent vivo, então não haveria espaço para queixas. No entanto, isso era pedir demais de Clint. Mesmo assim, capturar um homem que era protegido por um membro dos 6 braços provavelmente renderia um valor incontável em informações importantes. Clint deu um passo à frente a fim de prendê-lo. No entanto, algo no rosto de Cocodolo o deixou desconfiado. O homem parecia demasiadamente relaxado. Por que ele está tão relaxado? Só então, uma sensação abrasadora perfurou sua barriga. Ele perdeu toda a força do corpo. Sua visão apagou-se por um momento, e quando voltou, estava de cara no chão.
Ele não tinha ideia do que aconteceu. A dor em sua barriga era como uma barra de ferro em brasa enfiada em sua carne, e a dor estava começando a se espalhar. Ele ofegou pesadamente, e um par de pés apareceu diante de seus olhos, que só conseguiam olhar para o chão. E chegamos ao final do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. Até mais, pessoal!